Ok, agora a gente pode começar. Voltei aqui com vocês para mais um devocional e hoje a gente vai falar sobre Ruth. Se você nunca viu nenhum desses vídeos que eu posto por aqui, oi, tudo bem com você? Meu nome é Raíssa e aqui eu falo sobre os meus devocionais de, o livro inteiro. E eu não tenho autoridade nenhuma para poder explicar, para poder falar, então eu sempre aceito suas críticas construtivas aqui nos comentários, porque eu quero muito aprender. E se você é o tipo de pessoa que tá querendo aprender sobre a Bíblia, querendo ler mais sobre a Bíblia, assim como eu quero, fica por aqui, porque eu acho que você pode se identificar. E claro, se você quiser acompanhar os meus devocionais, não se esqueçam que eu libero tudo pra vocês lá no Substack. Então, dá pra você acompanhar durante o seu devocional ou depois do seu devocional, pra talvez você ver um ponto de vista diferente. E se você quiser acompanhar o vídeo lendo também lá no Substack, o link tá aqui na descrição, é só entrar lá, eu deixo todos os meus devocionais lá. Eu tô começando a fazer isso agora, então tem só Juízes e Ruth, mas logo vai ter mais. Ruth foi um livro muito... não sei explicar. É um livro bem pequenininho, são apenas 4 capítulos, e foi como um respiro no meio de tudo que estava acontecendo em Juízes. Novamente, o autor do livro é desconhecido, assim como em Juízes. A tradição judaica sugere que pode ter sido o profeta Samuel durante o período da monarquia. Eu peço mil perdões se o óculos der reflexo e tudo mais por conta da luz, mas é porque eu fico com muita dor de cabeça e fico com os olhos muito cansados, a vista muito cansada, caso eu fique sem. Então eu vou ter que gravar com o óculos, mas eu peço perdão se atrapalhar vocês. Como eu falei pra vocês lá no devocional de Juízes, parece que tem uma pessoa realmente contando a história. E aqui a gente também vai ver um destaque para algumas leis. Por isso, acredita-se que o autor seja uma pessoa que tem o conhecimento tanto das tradições quanto das leis de Israel. E o que acontece? No começo, aqui no capítulo 1, a gente conhece a família de Noemi. Eles moravam em Belém, mas eles se mudaram para Moabe, que era uma terra idólatra, por conta da fome. Noemi, o seu marido, que era Elimeleque, e seus 2 filhos, Quilion e Malom, eles se mudam para Moabe. Lá, Malom se casa com Ruth e Quilion se casa com Orfa, 2 moabitas, o que não era muito bem aceito na época, quando se fala de tradições, mas tudo bem, se casaram. Depois de um tempo, todos os homens da família morreram, então Noemi ficou sabendo que Deus tinha visitado Belém com pão e decidiu voltar para trás. Nesse momento, ela fala para Orfa e para Ruth que era melhor elas voltarem para casa, para os costumes delas. E que aqui Ruth fala uma coisa belíssima. Orfa, ela chora muito, mas ela se despede da sogra e volta para casa. Ruth fala para ela: "Não insista comigo para que te abandone e deixe de te seguir. Pois aonde quer que fores, irei também, e onde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus." E esse é basicamente o versículo-chave, assim, do livro inteiro, porque é aqui que a gente realmente conhece o coração de Ruth e quem ela estava disposta a ser e a seguir. Mostra uma fidelidade tanto à sogra dela, Noemi, quanto a Deus e ao povo de Israel, um povo que não era dela, um povo que ela não cresceu tendo como cultura, mas ela decidiu assumir, decidiu se converter, decidiu ser fiel. Várias vezes durante a Bíblia a gente vê o quanto o próprio povo de Israel nega ao seu próprio Deus e julgam os gentios de uma forma... Vocês assistiram as novelinhas da Record? A gente vê praticamente o convívio deles, né? As novelas da Record, em The Chosen também, a gente vê mais ou menos como era o convívio deles de uma forma que não era contada na Bíblia, mas que era de se imaginar. Quem era de outras religiões, os estrangeiros e tudo mais, que muitas vezes o povo de Israel acreditava, eles não são dignos, e julgavam muito, normalmente eram aquelas pessoas que quando conheciam Deus de Israel, eram os que mais acreditavam e mais, sabe, o que eu mais me lembro é de um romano, eu não lembro exatamente a profissão dele, mas ele tinha um filho doente, e aí ele chega em Jesus e ele fala: "Jesus, o Senhor, eu não sou digno para que o Senhor entre na minha casa, mas eu sei que se apenas o Senhor falar que ele é curado, que ele está curado, ele vai ser curado." E ele tinha tanta fé que o filho dele foi curado, sabe? Então, assim, uma pessoa que não tinha conhecimento do povo de Israel, do Deus de Israel, de Jesus, de tudo isso, foi um dos que mais teve fé e um dos que mais acreditou. Assim como várias histórias na Bíblia, como a mulher do fluxo de sangue. E aí ela vai iniciar aqui, eu acho que aqui é o momento que, mostra como Ruth iria
iniciar uma jornada de realmente de redenção e que iria afetar todas as gerações dela, né? Porque Ruth, ela entra na linhagem do Messias, né, na linhagem messiânica. E a gente vai ver isso um pouco mais pra frente, mas vamos continuar. Quais que são os propósitos principais do livro de Ruth? Demonstrar a soberania e a providência de Deus mesmo em tempos difíceis, revelar o valor da fidelidade e da honra, especialmente em meio à desobediência nacional, exaltar o papel das mulheres piedosas como instrumento de redenção, preparar o caminho para a linhagem de Davi, de onde virá o Messias, revelar que Deus inclui o estrangeiro e o marginalizado em sua aliança e plano de salvação. Noemi e Ruth voltam para Belém, logo após esse versículo maravilhoso, que é o versículo número 16. Quando elas chegam lá, todo mundo reconhece. Noemi mostra um lado que a gente ainda não tinha visto, que era o lado da amargura. E ela fala, lá no versículo 20, não me chameis Noemi, mas Simara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Isso mostra o ser humano no seu momento mais frágil. Porque Noemi, ela perdeu basicamente toda a família dela. E aqui ela mostra como ela se sentiu ferida e como ela se sentiu vazia por tudo que aconteceu. E como ela meio que culpa Deus também por tudo que tinha acontecido. Então fui pesquisar o significado do nome Noemi, que significa agradável, delicada e amável em hebraico. Mas logo depois ela já fala, me chame de Mara. Por quê? Para demonstrar o tamanho da amargura que estava dentro do coração dela, já que Mara significa amarga. Ela renuncia à sua identidade da alegria para poder abraçar a amargura. No capítulo 2, Ruth vai trabalhar no campo de Boaz. Boaz era um homem muito rico, muito poderoso, muito gentil. E Ruth vai no campo de Boaz para colher algumas espigas no campo, que era uma prática que era muito permitida na lei mosaica, para que os pobres e os estrangeiros fossem sustentados. E isso se revela lá em Levítico, capítulo 19, no versículo 9 ao 10. Só que uma coisa, um ato tão simples, uma coisa que era permitida, uma lei, já era Deus trazendo a providência para a vida de Ruth. Então, quando ele chega lá, ele vê Ruth e já sente uma coisinha diferente no coração, né? Ele já vê ali uma diferença. Então, ele fala para ela, olha, não vai para outros campos, fica aqui porque aqui você vai estar segura, eu não vou deixar ninguém mexer com você, fica com as minhas servas. Isso já tinham contado para Boaz tudo que Ruth tinha feito para Noemi, tinha feito pela sogra depois da morte do marido dela e da morte do sogro dela. Ele demonstra uma gratidão por alguém assim, que era da família, porque Boaz era parente ali de Elimeleque, ele era um resgatador, depois a gente vai falar sobre isso, mas ele mostra uma gratidão por alguém que, assim, não era muito próximo dele, né, vamos falar assim, era Noemi apenas. E aí ele fala que o Senhor recompense o que fizeste, que receba grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar abrigo. E ela diz, que eu continue encontrando favor aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e encorajaste a tua serva, e eu nem mesmo sou uma das tuas servas. Eu imagino como o coração de Ruth estava apertado, porque ela teve sim uma grande lealdade, uma grande fidelidade, mas ainda assim, pensando em uma mulher com os sentimentos, pensando como mulher em sentimentos, não é fácil deixar a nossa família, a nossa história para trás, não é fácil, sabe? O marido dela morreu, a gente não sabe, né, como que eles viviam e tudo mais, mas é uma coisa difícil, não é uma coisa fácil. Eu imagino como ela estava com medo de ser rejeitada, que era uma mulher estrangeira, de um povo idólatra, todo mundo sabia disso. Então eu imagino como o coração dela estava com medo, estava apertado, mas ela se sentiu encorajada, ela se sentiu consolada e ela se sentiu honrada também, porque esse homem ficou sabendo da história dela, abençoou ela pela palavra do Senhor e cuidou dela. Depois disso, ela volta para casa e conta tudo o que aconteceu para Noemi. Noemi vê o quanto que o coração de Boaz era um coração bom e falou para ela continuar fazendo ela exatamente como ele tinha falado. E a gente vai para o capítulo 3. Nessa primeira parte, até o versículo 7, Noemi vai direcionar e orientar Ruth para o que ela deve fazer. Porque ela sabe que Boaz era o resgatador. Só que eu imagino que ela quisesse saber e entender primeiro quem que era Boaz, se era um homem bom. E ela já era uma mulher muito experiente, uma mulher
mais sensível ao agir de Deus. Depois que ela fez tudo que Noemi mandou e ela se deitou aos pés de Boaz, isso mostra um gesto de submissão e de pedido de redenção a ele. E assim que ele acorda e que ele vê ela ali, que ela faz o pedido para ele se casar com ela, porque ele era um resgatador, ele fala: fica tranquila que eu vou resolver tudo. Tem outro resgatador ali, que ele tá na linhagem, ele tem mais direito do que eu, mas se ele não quiser, eu vou assumir a responsabilidade e vou pegar e a gente vai se casar. O resgatador na cultura de Israel era alguém com responsabilidade legal e espiritual para proteger a linhagem e a herança da família. Então, por exemplo, a partir do momento que ele se casasse com Ruth, ele tomaria toda a herança de Noemi, ele tomaria toda a responsabilidade e ele basicamente cuidaria daquela família como se fosse Elimeleque. Isso está na lei em Levítico 25, Levítico 25 do 47 ao 49, Deuteronômio 25 do 5 ao 6. E Boaz, além de apontar para Jesus com um coração muito bom, ele demonstra como devem ser os homens de Deus, porque Boaz era um homem justo, um homem cheio de graça, um homem que agiu com amor ao invés de envergonhar uma mulher que era viúva, que era estrangeira, que vinha de um povo idólatra. E ao invés dele negar Ruth, dele renegar essa mulher, ele convida ela para se assentar à mesa e não só para ficar colhendo restos, mas para poder cear na mesa junto com ele e se sentir satisfeita. E isso mostra como ele estava honrando ela, assim como Jesus nos honra. Lá em Mateus 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata profetas e apedreja os que são enviados a ti. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram. Isso mostra como Cristo luta por nós e como Ele quer que nós nos sentamos com Ele à mesa, para que a gente possa cear com Ele e fique satisfeitos. E assim, nós paramos de mendigar por migalhas, mas podemos ter o amor eterno. E assim como Ruth, somos nós não temos direito nenhum, mas nós temos que ter a liberdade, a vontade e a fé de poder chegar em Jesus e dizer para Ele estender as asas dele sobre nós e cuidar de nós como igreja. E Jesus estende as suas asas sobre nós e cuida de nós e nos guarda em todos os momentos. Ele nos dá graça, acolhimento, aliança. E nessa época, estender a capa e estender a asa era um símbolo de proteção, de casamento. Uma coisa muito bonita também é que lá no versículo 11, ainda no capítulo 3, Boaz diz para ela que ele vai fazer de tudo, né, que ela pedir. Por quê? Toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. Aí logo eu já comecei. Mulher virtuosa, quem a achará? Liguei com Provérbios 31, 10. E a mulher virtuosa significa uma mulher de força, uma mulher de valor, uma mulher de coragem. É mais do que apenas boas ações, é um caráter firme, uma sabedoria prática e um temor do Senhor. Coisa que Ruth, lá no versículo 16 do capítulo 1, já tinha demonstrado. E Provérbios 31, 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. E Ruth, durante os capítulos, eu imagino que deve ter durado, assim, uns anos, né, pra tudo isso acontecer. Não acho que foi do dia pra noite. Mas ela demonstrou como uma mulher temerosa a Deus, uma mulher leal, uma mulher trabalhadora, uma mulher que era muito humilde e que antecede até mesmo Provérbios lá no capítulo 31. No capítulo 4, Boaz vai falar com o resgatador, mas ele fala que não vai assumir a responsabilidade com medo de perder a sua própria herança. Então Boaz assume tudo isso, ele entrega as suas sandálias, porque isso era o que acontecia para poder mostrar que ele estava adquirindo os bens e adquirindo tanto a herança de Noemi, que pertenceu a Elimeleque, a Quilion e Malom, quanto Ruth também, que era a viúva de Malom. Então eles se casam e tem um bebezinho, que seria Obed. Obed, que é pai de Jessé, que é pai de Davi, que inicia aí a linhagem messiânica. Além da mudança, né, tanto espiritual quanto física na vida de Ruth, a gente também vê uma mudança espiritual na vida de Noemi. No capítulo 4, versículo 14 diz: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou sem resgatador, que o seu nome se torne famoso em Israel. Isso mostra como Noemi estava se mostrando uma mulher restaurada, uma mulher de fé novamente, uma mulher abençoada, cheia de vida. E isso já aponta para o ministério de Jesus, que é justamente restaurar os quebrados e dar um novo cântico aos que só têm lamento. Ao contrário de Juízes, onde tinha muita briga, muita luta e tudo se resolvendo, tentando se resolver pelo menos com pecados e mais pecados, Boaz demonstra um temor e um reflexo de Jesus
em todas as suas ações, como um homem amoroso, como um homem que não via Ruth como uma pessoa diferente, mas como uma pessoa que poderia ser restaurada, que poderia ser honrada. E ao se casar com ela, uma noiva que era indigna aos olhos de toda a sociedade, ele mostra também como Jesus nos escolheu, mesmo nós não sendo dignos da sua palavra. Tanto Raabe quanto Ruth foram incluídas na genealogia de Jesus, mostrando que Jesus ele não viria para Israel apenas pelo seu povo, mas para todos os povos e todas as pessoas. Isso se reflete lá em Mateus 1, no versículo 5. Isso também mostra como Deus, ele não age apenas sobre a vida de uma pessoa, mas ele cumpre as suas promessas através de todas as gerações. Ele não tá pensando só em Ruth, mas em toda a genealogia dela que ainda vai vir. E uma coisa que eu pensava muito durante esse livro de Ruth, enquanto eu tava lendo, era por que Ruth? A gente vê tantas histórias de, sabe, a mulher do fluxo de sangue, Raabe, tantas pessoas, tantas mulheres que mostraram como Deus pode transformar os corações, mas por que exatamente Ruth tinha sido escolhida para poder estar aqui? Ruth vem logo depois de Juízes, e ela estava durante esse período, um período que era de muito caos espiritual, mas ela, uma mulher estrangeira, uma mulher assim, que não tinha conhecimento da palavra verdadeira de Deus, ela escolheu o Deus de Israel e ela mostrou uma fidelidade que naquela época praticamente não existia. E aí quando eu me perguntava, Deus, mas por que falar de Ruth? Eu sempre sentia uma coisa da minha cabecinha, mas por que não falar de Ruth? Eu sinto que Ruth estava tendo o seu coração transformado pelo Espírito Santo. Ela tinha dado abertura para isso. Ela não falava só que ela seguia a palavra de Deus e fazia e moldava exatamente como ela queria, mas ela tinha aberto o seu coração. A partir lá do versículo 16 do capítulo 1, ela mostra que o seu coração estava aberto para poder aceitar Jesus, para poder aceitar a Deus e ter o Espírito Santo transformando o seu coração. A história de Ruth, de Noemi, de Boaz mostra que além de estarmos com Deus e cumprirmos os propósitos deles, o nosso coração, ele ainda é humano, porque Noemi chegou muito amargurada, mas ela demonstrou como nem sempre dá pra gente ignorar os nossos próprios sentimentos. E o que a gente precisa fazer é ter o coração mais sensível a Deus e buscar consolo nele. E ao terminar esse livro, eu acho que eu finalmente entendi o propósito de Ruth. Nesse tempo, a única coisa que se via era instabilidade espiritual e desobediência generalizada a Deus e à palavra dele. Mas Ruth se diferenciava de todas as pessoas, porque ela demonstrava uma graça, um amor, uma fidelidade que praticamente não existia. Isso porque, como eu falei, ela tinha aberto seu coração e estava sendo inspirada pelo Espírito Santo. Muito bonito ver que em meio a tantas coisas ruins que aconteceram aqui, Deus ainda se mostrava presente e ainda cuidava delas de uma maneira tão delicada e tão palpável. Mesmo que às vezes Noemi não se sentisse assim, ela estava sendo cuidada de uma forma silenciosa ali por Deus. E às vezes é exatamente isso que Deus está fazendo por nós. Às vezes está tendo tanta luta, tanta dificuldade, tá tudo dando errado. Às vezes a gente quer uma resposta e Deus nos dá outra, mas Ele está cuidando, Ele está dando providência. E a única coisa que a gente pode fazer é sentar e esperar, porque Ele é o Pai que sabe de tudo. Quem somos nós para saber alguma coisa diante do Criador do mundo que criou todos nós e basicamente tudo? Nós não somos nada. A única coisa que a gente pode fazer é a nossa parte, confiar e tentar ignorar os sentimentos ruins e buscar consolo nele todos os dias. E assim nós terminamos o livro de Ruth, que foi muito... eu gostei muito desse livro. Eu espero que vocês tenham gostado também. E voltem pra gente poder fazer o devocional de 1 Samuel, que logo vai vir, se Deus quiser, e o mais rápido possível, porque eu tô muito animada, eu tô amando. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, os pensamentos de vocês, a definição de vocês e as dúvidas de vocês, porque eu vou amar ler. Eu amo ler pontos de vista diferentes, porque eu acho que o mais legal da Bíblia é que toda vez que você lê, mesmo que seja o mesmo texto, você descobre coisas novas e entende coisas novas, e isso é muito legal. Eu espero que esse devocional tenha te atingido de coração e que você volte mais vezes, se inscreva no canal, curta, compartilha com seus amigos, leia meus devocionais no Substack, faça os devocionais de vocês, espero que tenha inspirado vocês nisso, e até o próximo vídeo. Beijo!